Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Verso 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atendê-los. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui, na tua casa, para prestar um culto, Pai, a ti. Ó Deus, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, que estejamos atentos à tua palavra, Pai. E pedimos que o Senhor fale, ó Deus, através da tua palavra aos nossos corações, Pai. Envia-nos o teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, que o texto venha, ó Deus, em confronto a nós, Pai. Ele nos edifica, Pai. Edifica a nossa fé, Pai. Ó Deus, esteja conosco agora, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, Las Vegas é uma cidade muito conhecida nos Estados Unidos. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar de Las Vegas. Las Vegas é uma cidade que muitos planejam fazer viagens para lá. É uma das cidades que mais recebe turista em todos os Estados Unidos. Las Vegas fica na parte oeste dos Estados Unidos. Las Vegas é um símbolo de uma cultura de jogos de azar. É o símbolo de uma cultura da bandidagem. É o símbolo da cultura da malandragem. O símbolo da cultura dos assassinos. A história de Las Vegas começa em 1829, quando um explorador mexicano, Rafael Riviera, ele explorou aquela parte que era o norte do México. Metade dos Estados Unidos de hoje era o México. Então esse explorador ele chegou naquela região e viu que lá no meio do deserto
daquele deserto que então era o México, havia uma região com gramas e com algumas fontes de água. Ele chamou ali então de Las Viegas, que é grama em espanhol. Então, é uma espécie de oásis ali, no meio daquele deserto enorme que existe hoje na porção central dos Estados Unidos e mais para a costa oeste dos Estados Unidos. Em 1855 começou a campanha dos Estados Unidos em direção ao oeste. E a partir dali, os Estados Unidos então encamparam essa parte que era o norte do México e ficou o que nós conhecemos hoje como Estados Unidos, aquele território grande na América do Norte. Com a conquista do Oeste, o governo dos Estados Unidos promoveu uma colonização daquele lugar que antes não tinha muita gente. Foi gente de todo tipo. De todo tipo. Ficou conhecido aquela região como o Velho Oeste. As crianças que estão aqui já viram Pica-Pau, não viram Pica-Pau? Tem aqueles episódios do Pica-Pau que tem uma cidade no deserto, que só tem uma rua, muito tiro. É exatamente isso que era Las Vegas. Las Vegas era uma cidadezinha que não tinha nada, não tinha policiamento e era a festa dos bandidos. Aquela região oeste dos Estados Unidos. Era o faroeste. No século XX, então, esse faroeste diminui com a chegada do policiamento, com o Estado ali naquele lugar, mas chegam as facções, os traficantes de drogas que traficavam do México para os Estados Unidos. A cidade de Las Vegas, então, era controlada por essas facções de criminosos, mais ou menos como a gente vê no Rio de Janeiro, mas assim, um pouco mais escancarado. Né? Eram nomes como Benjamin Siegel e Meyer Lansky, que eram os líderes das facções, como se fosse o Fernandinho Beiramar daquela época, que governavam Las Vegas. Eles mandavam. Nessa época começaram os cassinos, e esses cassinos banhados a muita prostituição e a muitos jogos de azar. Há muitos assassinatos, muitas armas, muito álcool. Las Vegas, então, se tornou esse símbolo dessa cultura bandida, dessa cultura pecadora. Com isso, os Estados Unidos, mais ou menos da década de 1940, fizeram na região de Las Vegas, a 80 quilômetros, uma base militar para testes nucleares. Então, povoou-se mais Las Vegas, criaram seus distritos com os militares. Muitos testes nucleares foram realizados lá no deserto próximo e mais clientes para os cassinos, mais clientes para os prostíbulos, mais clientes para os botecos. Também os ricos do cinema, como Hollywood, Los Angeles fica a cerca de 40 minutos de avião de Las Vegas, muitos ricos de Hollywood se fixaram em Las Vegas. Então, conformou-se ali uma cidade bem promíscua, bem difícil, bem complicada, bem fora dos padrões cristãos. Você acha que seria fácil pregar o Evangelho em Las Vegas? Você acha que as condições em Las Vegas, essa cultura bandida, promíscua, de azar, as pessoas que estão nessa cultura são fáceis de se evangelizar, são fáceis de se abordar para um cristão? Você iria para Las Vegas anunciar o Evangelho? Você faria uma coisa dessa? Queridos, Corinto era como a Las Vegas no Império Romano. Corinto era conhecido como a cidade mais promíscua e mais difícil do Império Romano. Até existia um verbo em grego, que é o verbo korintiazomai, que, fazendo a portuguesação, seria corintiar. Sabe o que significa corintiar? Praticar a imoralidade. Tamanha
era a depravação daquela cidade e a cultura promíscua daquele povo. Porém, meus queridos, a palavra de Deus confronta a mim e a você, porque onde quer que seja, em todo povo, língua, tribo e nação, Deus tem os seus eleitos. E no sermão de hoje nós vamos ver que você deve ser perseverante na proclamação do Evangelho, porque Deus está contigo. A primeira parte do nosso texto é o verso 1 a 4, e ela mostra que você deve ser perseverante diante das situações. Nós estamos aqui, então, no final da segunda viagem de Paulo. Logo aqui depois, no verso 18 até o verso 28, há esse balanço da segunda viagem missionária, mais especificamente até o verso 23, e depois começa-se, né, o envio de Paulo à terceira viagem, dos versos 24 a 28. Essa é a última cidade que Paulo vai na sua segunda viagem, Corinto. Lembrando que Paulo foi principalmente à região da Macedônia. Voltem aí uma página. A segunda viagem começa no capítulo 15, verso 36. Paulo, então, é enviado pela igreja de Antioquia. A primeira cidade, no verso 15, no capítulo 15, verso 36. Paulo foi a Filipos, por exemplo, a partir do capítulo 16, verso 11. Os irmãos se lembram que Paulo lá pregou o evangelho, que Lídia se converte, que uma jovem adivinhadora ficava atazanando Paulo e Silas, e ali Paulo converte aquela mulher. Paulo é preso e açoitado, Paulo e Silas são presos e açoitados por causa disso, mas depois são libertados. E Paulo reclama com aqueles magistrados porque não foi justo o que eles fizeram, porque Paulo e Silas eram cidadãos romanos e tinham direito a julgamento. Depois, esses irmãos vão a Tessalônica. Lá em Tessalônica, nós vimos que eles pregaram o evangelho e sofreram muita perseguição por parte dos judeus. Saindo de lá, foram a Bereia. Lá eles pregaram o evangelho, muitos se converteram. Eles eram mais nobres que Tessalônica porque ouviram a palavra, mas os de Tessalônica foram lá perseguir Paulo. Depois Paulo foi para Atenas e pregou o seu discurso no Areópago, que nós vimos no domingo passado, e agora Paulo está em Corinto. Lembrando que Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Silas e Timóteo ficaram na Macedônia, enquanto Paulo foi para Atenas. Silas e Timóteo ficaram lá no norte, na Macedônia, enquanto Paulo desceu de barco até Atenas, cerca de 200 quilômetros de distância. Silas e Timóteo ficaram lá na região da Macedônia. Paulo estava em Atenas. Atenas para Corinto são poucos quilômetros. Das ruínas hoje de Corinto, se a gente subir no monte que fica o anfiteatro de Corinto, dá para ver Atenas à beira-mar. É uma distância considerável, mas é uma distância que dá para ver. Então não eram cidades muito longe uma da outra, Atenas e Corinto. E no verso 2, nós vemos que lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher, Priscila. Áquila e Priscila foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Isso nos dá uma data exata de quando Paulo esteve em Corinto. Paulo esteve em Corinto de 50 a 52, depois de Cristo, obviamente. Por causa desse decreto de Cláudio, nós podemos ter certeza da data que ele estava lá, já que ele ficou 1 ano e meio lá. Priscila e Áquila foram expulsos de Roma porque, segundo o historiador Suetônio, havia constantemente ali em Roma, por parte dos judeus, confusões por causa de um tal de Cresto. A maioria dos estudiosos entende que esse Cresto foi grafado, foi escrito errado, porque o certo seria Cristo.
segundo a maioria dos historiadores, os judeus foram expulsos de Roma exatamente pela confusão ali que havia entre os cristãos e os judeus os perseguindo. Esse foi, segundo os historiadores, o motivo de, por exemplo, Áquila e sua esposa Priscila terem sido expulsos de Roma. Mas pense, meu querido, na vida de Áquila. Hoje em dia já não é fácil uma mudança. Pense bem, não é fácil. Imagine naquela época que não havia empresa de mudança, não havia nada disso. Ele era natural do Ponto, uma região na Ásia, e mudou-se para Roma. Aí já é a primeira mudança. Uma mudança considerável. Depois eles são expulsos de Roma e vão para a região da Caia, para a região de Corinto. Pense, meu querido, na dificuldade que era uma mudança na antiguidade. Não era fácil. E não era comum. As pessoas não se mudavam com frequência na antiguidade. As pessoas nasciam em seus lugares e morriam ali nos seus lugares. Hoje que a gente tem mais gente se mudando, mais gente conhecendo outras culturas. Mas antigamente isso era muito raro, muito difícil. E esses irmãos nossos se mudaram 2 vezes. Eles são duplamente exilados. Queridos, nós não temos como avaliar como Deus age em nossa vida. Nós não temos como avaliar bem agora o que nós estamos passando. No momento, agora em 2024, nesse momento. Nós não temos como avaliar bem essas coisas. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por situações na nossa vida que escapam ao nosso controle. Nós não temos um motivo exato porque a Áquila mudou-se de ponto. Temos um motivo porque eles mudaram de Roma para Corinto. Nós não temos um motivo de ponto para Roma. Mas não temos. Tudo está debaixo do governo de Deus. Tudo está. Deus colocou aquele casal ali para conhecer Paulo e para ser seus grandes ajudadores na continuidade da sua obra missionária. Deus colocou aquele casal ali para que eles se tornassem então amigos e grandes cooperadores. Nós vamos ver esses nomes sendo citados nas outras cartas de Paulo, Áquila e Priscila. Portanto, meu querido, viva tranquilamente. Encare as situações de forma tranquila. Viva com tranquilidade. Não fique se desesperando pelas situações, porque nós não temos como avaliá-las no momento. Mas nós podemos descansar nos planos seguros do Senhor. Viva tranquilamente. No verso 3, nós vemos que, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, Paulo, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Paulo trabalhou, né? Isso não deveria ser nenhum espanto para a gente, mas eu acredito que, devido à nossa cultura, é um pouco espanto para a gente. Todo rabino, segundo o judaísmo do primeiro século, deveria ter um ofício. Ou seja, antes de entrar no treinamento rabínico e durante os primeiros anos do treinamento, aqueles candidatos eram treinados em ofício, em carpintaria, em qualquer ofício que ele desenvolvesse era lícito, ofícios lícitos. Porém, era necessário que todo candidato tivesse um ofício. Paulo se aproveitou disso. Paulo, então, era um fabricante de tendas. Fabricante de tenda na antiguidade era uma profissão muito lucrativa. Sabe por quê? Porque as viagens, elas não duravam 8 horas, 10 horas, 15 horas. Hoje se chega no Japão com 20 horas. Não, meus queridos, viagem na antiguidade demorava meses. Demorava anos, dependendo de onde e para onde. O que era o comum, o viajante levava a sua tenda na sua bagagem, montava a tenda na estrada e dormia dentro da tenda, e logo que o
sol estava clareando, pegava a sua tenda, colocava na bagagem novamente e seguia em frente. Esse era o costume da antiguidade. Os militares, por exemplo, eles dormiam em tenda. Muitas profissões que exigiam viagens usavam tendas para dormir. Muitas. O fabricante de tendas era uma profissão muito lucrativa na antiguidade. Era uma profissão muito visada. Paulo trabalhou. Querido, a aplicação clara para nós aqui é que nós devemos, assim como Paulo, ter um trabalho. E não nos envergonhar disso. O trabalho, ele foi criado do homem fazendo, querido. No jardim do Éden, o homem trabalhava. Nós trabalhamos agora e nós vamos trabalhar na eternidade. Não é vergonha nenhuma o trabalho para o ser humano. Muito pelo contrário. O texto está mostrando aqui que o trabalho é comum, o trabalho é corriqueiro. Mas a nossa cultura, uma cultura que foi criada depois da época de Paulo, lá para o século III e IV, diz que, não, o trabalho de pastor, o trabalho de missionário é mais santo do que os outros trabalhos. Meu querido, isso não existe na Escritura. Todo trabalho é lícito. Todo trabalho, ele é o sustento do homem, é o que dá dignidade a ele. Todo trabalho é abençoado por Deus. Todo trabalho. O trabalho pastoral é um trabalho, sim, mas o trabalho de fazedor de tendas também. O trabalho de carpintaria, o trabalho de pescador. Estou falando de profissões comuns lá. Jesus era marceneiro, Pedro era pescador. Todas essas profissões são lícitas e dão sustento aos homens. Nós não temos que envergonhar. E também, da passagem, nós deduzimos que todo missionário, todo pastor, todo aquele que quer se afadigar da palavra, ele deve ter sim a sua profissão, o seu ofício. Ele deve ter. Porém, Paulo sabia que este não era o ideal. Olha o que ele diz, olha o que diz o verso 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Paulo sabia que, muito embora ele estava trabalhando enquanto era missionário, fazia a obra de Deus e pregava a palavra, esse não é o ideal. Paulo deixa claro em suas cartas que o ideal, o mais correto, é que o pastor seja dedicado integralmente à palavra e o missionário seja integralmente dedicado à palavra e ele tem o seu sustento através da igreja. Esse é o ideal. Isso é o que Paulo deixa claro. E a passagem também que nós estamos lendo diz isso. Olha, quando Silas e Timóteo chegaram, Paulo chegou, parou e se dedicou totalmente à palavra. Por que eles fizeram isso? Silas e Timóteo chegaram da Macedônia com boas notícias. As igrejas floresceram, a igreja de Bereia, a igreja de Tessalônica. Depois Paulo vai escrever 2 cartas à igreja de Tessalônica. Chegaram com boas notícias e chegaram com sustento. Chegaram com as doações desses irmãos. O que possibilitou que Paulo, então, se dedicasse totalmente à palavra. Além disso, Silas e Timóteo poderiam trabalhar e prover o sustento a Paulo. Paulo sabia que não é o ideal. E olha para que Paulo era pago. Para que o missionário e o pastor é pago. Olha o verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus quanto gregos. A palavra aqui são 2 verbos, discorria e persuadia. São 2 verbos que dão a construção de que Paulo ia argumentando ponto a ponto. Paulo ia dizendo de forma ordeira o Evangelho. Paulo mostrava então que as pessoas eram pecadoras. Paulo mostrava que os pecadores não conseguem pagar pelos seus pecados. Paulo mostrava então que era necessário que alguém morresse por eles para pagar os seus pecados, porque sem
derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Paulo mostrava no Antigo Testamento que esse que deveria morrer era Cristo. E o Cristo era Jesus, que viveu há poucos anos e que os judeus crucificaram em Jerusalém. Paulo fez uma exposição ordeira. Paulo não jogou, falou sem ordem, sem sequência, sem lógica. Paulo expôs organizadamente. Paulo discorreu e persuadiu os judeus no sábado, nos sábados. Então, meu querido, você não deve vomitar o Evangelho, dizer sem pensar, sem concatenar as ideias. Não chegue, Jesus te ama. Não faça isso. Não chegue, posso orar por você. Não faça isso. Exponha o Evangelho. Exponha a pessoa de Cristo. Exponha a sua obra para as pessoas. Assim que deve ser a pregação da igreja. Discorra, vá com calma, vá com tranquilidade, mostre ponto a ponto. Assim que se prega a palavra de Deus, assim que se anuncia a palavra de Deus. Áquila e Priscila passaram por muitas mudanças, muitas situações. Deus estava no comando de cada coisa que aconteceu na vida deles. E está no comando de cada coisa que acontece em nossas vidas, na sua vida. Viva tranquilamente, meu filho. Às vezes a gente não consegue analisar bem as situações que acontecem hoje, porque nós estamos vivendo agora e nós não conseguimos viver. Nós, alguns anos para frente, com mais maturidade, com mais leitura da Escritura, com mais oração, com mais crescimento espiritual, nós vimos então, hoje, aquilo que foi para o meu bem. E, meu querido, Deus governa para o seu bem. Deus governa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você acha a sua profissão mundana? Você acha que o clero, os pastores, os missionários são mais santos pela sua atividade? Não, meu prezado, a Bíblia não diz isso. O seu trabalho, o trabalho que você exerce, também é dedicado a Deus. Faça ele da melhor forma possível. Pregue com calma, anuncie o Evangelho, discorrendo, argumentando, com lógica, debata, apresente os argumentos ponto a ponto. Isso é o que nós devemos fazer. Isso é anunciar a Cristo. E no segundo momento do nosso texto, no verso 6 e no verso 12 a 17, nós vemos que você deve ser perseverante diante das tribulações, diante das armadilhas dos inimigos de Deus contra você. No verso 6, nós vemos então que opondo-se os judeus e blasfemando, ou seja, os judeus não aceitaram a pregação de Paulo, a maioria. E nós já vimos que os judeus são um problema para Paulo. São um problema para a segunda viagem missionária de Paulo. Constantemente, nós vimos aqui, constantemente, desde o capítulo 15, verso 36, nós estamos vendo os embates de Paulo com os judeus. Porém, a oposição não era a Paulo, como nós já vimos nas outras passagens. Mas a oposição era a Cristo. A oposição era o Senhor que Paulo servia, não a Paulo propriamente dito. Era Cristo. Assim como eles crucificaram e perseguiram Cristo, eles crucificam e perseguem aqueles que o seguem. E veja como que esses judeus fizeram exatamente a mesma estratégia que fizeram com Cristo no verso 12. Porém, quando Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo
o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus de modo contrário à lei. Eles colocaram a lei romana contra Paulo. Eles colocaram Roma contra Paulo. Existia naquele tempo uma lei de que qualquer um que tentasse persuadir um romano para uma religião que não era lícita, como era o cristianismo, esse homem deveria ser morto. Todo homem que fizesse isso. Aqueles judeus estavam acusando Paulo deste crime. E eles então estavam esperando que, por meio dessa acusação, Roma julgasse Paulo e matasse Paulo. Assim como eles fizeram aqueles. Porém, Galho diz: olha, isso não é questão que eu tenho que julgar, isso é questão teológica sua. Paulo, Galho, entendeu que os judeus estavam acusando Paulo de uma questão teológica, de uma questão de interpretação, de uma questão das palavras ali, de uma questão de nomes próprios dos judeus. Então Galho fala: olha, eu não vou julgar isso, eu não sou mestre, não sou doutor judeu, não sei nada de lei judaica, julguem isso vocês mesmos, eu não sei de nada disso. Porém, havia sim chance, havia sim respaldo jurídico para que Paulo fosse acusado e fosse condenado, e fosse morto pela lei romana. Paulo não precisou nem falar. Aqui nós vimos a beleza do plano de Deus para a história. Porque Cristo foi acusado. Os judeus colocaram Roma contra Cristo. Cristo foi condenado. Cristo foi morto. E graças a Deus pela cruz. Sim, nós amamos a mensagem da cruz. Nós acabamos de cantar. Aprove Deus que Paulo fosse morto. Aprove Deus que Cristo fosse morto, mas Paulo fosse preservado. Aprove a Deus que Cristo morresse pelos nossos pecados, mas Paulo foi preservado. Esses são os planos de Deus, meu querido. Aquilo que nós vimos no Calvário, naquela cena terrível, foi certamente a maior injustiça, humanamente falando. Porque foi um homem que não pecou e não cometeu um erro sequer, que foi morto ali naquele lugar. Mas por meio dessa maior injustiça de Deus, nós somos justificados. Por meio da justiça que Cristo cumpriu, é que nós somos tornados justos. Por meio dessa injustiça que, humanamente falando, é terrível, o justo pagar pelos injustos, é que nós somos justificados. Graças a Deus, meu querido, porque Deus governa as coisas para o seu bom propósito. Graças a Deus. Aprove Deus que Paulo vivesse. E o que Paulo faz na segunda parte do verso 6, Paulo sacudiu as suas vestes. Isso era uma prática muito comum no Antigo Testamento. O profeta, depois de ter a sua mensagem recusada pela cidade, ele sacudia as suas vestes, jogando pó no chão. E o pó era testemunha contra a incredulidade daquela cidade. Há também no Antigo Testamento, nas cidades fortificadas, a função do vigia ou do atalaia. O atalaia era aquele soldado que ficava no topo das muralhas. E lá ele ficava vigiando todo o vale à volta da cidade. Se ele visse alguma tropa se aproximando, algum inimigo se aproximando, ele tocava uma trombeta. A cidade deveria fazer o quê? Se preparar, os guerreiros tinham que acordar e se pôr de prontidão. Se a cidade não se colocasse de prontidão, se a cidade permanecesse dormindo, desatenta, ele tocava mais vezes. Mas se por fim eles não dessem ouvido ao vigia,
ele sacudia as suas vestes e fugia para ele se salvar. Mas, já que a cidade não deu atenção ao meu chamado, ao meu alerta, que o pó que caiu das minhas vestes seja um testemunho, que o sangue caia sobre vocês, porque eu avisei vocês de que uma tropa inimiga estava vindo. Isso é o que Paulo está fazendo aqui. O pó é testemunha contra aqueles judeus. O sangue deles cairia sobre a cabeça deles. Prezados, Paulo foi preservado. Ele não se abateu. Por isso, você não deve se desanimar. São muitas as tribulações, são muitas as dificuldades que nós passamos por ser cristãos. O verdadeiro cristão, ele sofre por isso. Ele sofre por isso. Tanto fisicamente, como materialmente, como psicologicamente. O verdadeiro cristão sofre por causa de Cristo. Paulo sabe que era isso, viu? Porque só nessa segunda viagem foram açoites, apedrejamento, prisão, ser levado às pressas, à noite, para não ser morto, 2 vezes. Paulo sabia que era isso. Não desanime. Paulo tinha tudo para desanimar. Não faça isso. Não desanime. Sacuda a poeira. Continue. E no final do nosso texto, os versos 7 a 11, nós vemos que você deve ser perseverante, porque Deus está contigo. Paulo não ficou triste, Paulo não ficou empacado diante daquela situação, mas ele avançou. Lembre-se da estratégia missionária. Olha o que diz o verso 7. Aliás, o finalzinho do verso 6. Eu dele estou limpo, do sangue de vocês, judeus. E desde agora eu vou para os gentios. Qual era a estratégia missionária? Primeiro aos judeus, depois aos gentios. Paulo seguiu em frente. Paulo não ficou abatido, não empacou com aquelas circunstâncias, com aquela perseguição, com as blasfêmias, com os xingamentos, com os judeus tendo levado ele diante do procônsul e acusado de terem se debatido lá depois. Paulo não se empacou com isso. Paulo foi e continuou a obra dele, continuou o chamado dele, de anunciar e pregar o evangelho. Olha o que ele faz, verso 7, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua, a casa era vizinha da sinagoga, era muro da sinagoga, dividia parede da sinagoga. Ao invés de pregar na sinagoga, Paulo pregava na casa de Tício e ainda morava com Áquila e Priscila. O que é isso, meus queridos? A palavra saindo dos judeus e indo aos gentios. Esse é o cumprimento da palavra profética de Atos de Novo. Que nós seremos capacitados a ser testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria e até os confins da terra. Os gentios são alcançados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a salvação não se restringe aos judeus, mas vai também a nós, os gentios. E olha o verso 9 a 10. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: veja a ação de Deus. Deus responde à aflição de Paulo. Ele controla todas as situações. Ele controlou as perseguições que os judeus promoveram contra Paulo e preservou Paulo da morte. Preservou ele, ele sobreviveu aos açoites, sobreviveu a apedrejamento, sobreviveu com fugas à noite. Deus levou Paulo até ali. Deus preservou Paulo até aquele momento. E observe os imperativos para Paulo, na metade do verso 9. Não temas, não temas.
o medo ele não tem lugar no povo de Deus, meus queridos. Paulo, mais para frente, vai dizer em Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverstes outra vez atemorizados. Nós não fomos convertidos para ser medrosos. Nós não temos o Espírito Santo para sermos medrosos, para sermos covardes. Sabe por quê? Porque o medo é o oposto da fé. O medo é a insegurança. A fé é a certeza das coisas que vão acontecer. O medo é o temor. Né? Não, o medo não tem lugar na família de Deus. Não temas. Olha o segundo imperativo do verso 9. Pelo contrário, fala. Fala, meu querido. Proclama a palavra de Deus. Você não deve depender das situações, você não deve olhar para as suas tribulações, você deve viver tranquilamente. E prega a palavra de Deus. Não tenha medo. Fala, prega a palavra de Deus. E olha o terceiro imperativo. Não te cale. Sabe por que você não deve calar? Porque a missão é grave. Paulo sacudiu o pó. O sangue, o pó é testemunho que eu avisei você. O pó é testemunho que eu alertei vocês sobre a condenação eterna. O pó é testemunho de que vocês não se arrependeram dos seus pecados. E por isso vai vir a ira eterna de Deus sobre vocês. O pó é testemunho. Meu querido, o anúncio do Evangelho é urgente. É questão de vida ou morte. É urgente. Não te cales. Não fique com medo. Fala, prega. Isso Deus está dizendo para Paulo, está dizendo para nós. Não tenha medo. O anúncio do Evangelho é urgente. É para ontem. Você está com medo? Não tenha medo. Não tenha. Está olhando para as circunstâncias? Vamos me chamar de louco, vamos me chamar de fanático, vão parar de conversar comigo. Deus comissionou você para pregar o Evangelho. Deus te deu poder para você ser testemunha dele, onde você estiver. Não tenha medo. Fala. Fala. Não te cale. Deus comissionou você para isso. E o verso 11 diz, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo pregou. E observe quanto tempo ele ficou lá, 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. Foi o maior tempo que Paulo permaneceu numa cidade em toda a sua segunda viagem missionária. O maior tempo foi ali em Corinto. Meu prezado, quem é o autor disso tudo? Eu espero que tenha ficado claro que não é Paulo. É Deus. Deus é o autor disso tudo. Olha o que diz o final do verso 10. Pois tem muito povo nesta cidade. Deus tem um povo. Deus tem um povo. Deus tem aqueles que Ele separou para si desde a eternidade. Deus tem povo. Deus tinha povo no Corinto. E Deus tem seu povo hoje. Aqui nós vemos claramente a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é quem salva. Mas Ele salva por meio de quem? Da pregação. Deus salva por meio de você abrir a boca e falar de Cristo. É por esse meio que Ele salva. Fala, meu querido. A obra não é sua. A obra é de Deus. Você só tem que falar. Você só é o arauto. Você só é o que proclama. Você só é o vigia que anuncia. A obra é de Deus. Fala. Deus converte.
e você prega. Essa é a relação entre a soberania de Deus da salvação e a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é pregar, é falar de Deus. Essa é a lei. Prega a palavra de Deus. Tem muita gente, inclusive irmãos nossos, que argumentam o seguinte: está todo mundo predestinado, então não precisa pregar. Você tem que responder assim: olha, meu filho, você tem que ler mais a Bíblia. Porque não existe isso, não. A palavra de Deus diz: sim, Deus tem os seus. Deus está falando aqui: eu tenho um povo. Ou seja, ele tem um povo, ele tem os seus, ele tem aqueles que ele comprou pelo sangue do seu filho, desde a eternidade. Mas por meio de que ele salva? Por meio da pregação. Não existe desculpa de predestinação, nada na Escritura. Prega a palavra, que a obra é dele. Prega a palavra. Você está triste, cabisbaixo pela perseguição? Ou você não está nem anunciando com medo da perseguição? Tá? Nossa, se eu falar, vão parar de conversar comigo, vão me tirar do Instagram dele. Nossa, não tenha medo. Leia o verso 9 de novo. Não teme. Fale. Não te cales. Não tema. Fala e não te cales. Deus tem um povo e ele não é restringido a nenhuma raça, nenhuma tribo, nenhuma língua específica. Não há Corinto tão pagão, não há Las Vegas tão pagã e tão promíscua que Deus não tenha seus eleitos. Las Vegas seria então uma péssima cidade para se evangelizar do nosso ponto de vista. Las Vegas teve essa fundação mundana, essa fundação pecadora, essa história terrível, baseada em roubos, em saques, em prostituição, em cassinos, em bandidagem. Isso é Las Vegas. Corinto não era nem um pouco diferente. Corinto no século I, Las Vegas hoje em dia, são muito semelhantes. Mas a palavra de Deus está me confrontando a você, que ele tem os seus eleitos de todos os lugares. Não há restrição de povo, língua ou nação. Por isso, seja perseverante na proclamação do Evangelho, porque Deus está contigo. Você deve ser perseverante diante das situações. Nós vimos os versos 1 a 5. Aqueles irmãos Áquila e Priscila, tudo que eles passaram, Deus governou de forma soberana e boa para que eles conhecessem Paulo, que fossem seus ajudadores, em tantas missões, em tantas circunstâncias. Paulo foi levado ali a Corinto, trabalhou com a sua profissão. Paulo e Silas chegaram com boas notícias, proveram o seu sustento para que ele pudesse se dedicar o tempo inteiro à palavra. Portanto, você deve ser perseverante diante das situações. As situações acontecem. Às vezes nós não temos como avaliá-las. Viva tranquilamente. Não se abata com isso. Seja perseverante. Nos versos 6 e de 12 a 17, nós vimos que você deve ser perseverante diante das tribulações, porque o inimigo de Deus, Satanás, vem contra os que servem a Deus, vem contra aqueles que são fiéis a Ele. Não se prostre diante das tribulações. Ânimo, força. Veja o tanto de coisa que Paulo passou. E Paulo estava com ele. E Deus estava com ele. Deus preservou Paulo. E Deus, graciosamente, sustentou. E diante daquela acusação dos judeus, ele foi preservado. Ele não se abateu. Ele sacudiu o pó da roupa. Por quê? Porque ele sabia que Deus era com ele. E você também deve saber que Deus é contigo. Você deve ser perseverante porque Deus está contigo. Paulo não parou. Paulo pregou.
Paulo confiou na ação de Deus e no sustento dele. Faça mesmo, querido. Confia na ação de Deus, confia na providência de Deus. Paulo pregou. O Evangelho ele tem um movimento irregular, meus queridos, nós vemos aqui. Em que sentido? No sentido que nem tudo é sucesso, nem sempre é sucesso, e nem tudo é um fracasso, nem sempre é um fracasso. Nós vemos aqui essa oscilação, muita perseguição no início, muita dificuldade no início, mas depois vence. Depois Paulo vai escrever suas cartas aos Coríntios. Nós vamos ver que a igreja tinha ali muitos problemas. Não estava perfeita. Paulo passou 1 ano e meio lá. E mesmo assim, tantos problemas na igreja. Nem é só sucesso, nem é só fracasso, meus filhos. Quando você fala de Cristo, a pessoa pode crer ou não crer. Vamos dizer assim, o problema é dela. Mas qual que é a sua parte? Tá lá. Você não deve medir o seu esforço pelo sucesso ou pelo fracasso em termos de número. Mas o que importa para você é cumprir a sua parte, é pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque a obra não é sua. Você acha que é você que vai converter alguém? Você não vai converter ninguém. Quem converte é Deus. A você só cabe pregar e anunciar Cristo. Por isso você pode viver tranquilo. Você pode anunciar a Deus tranquilo, porque a obra não é sua. A obra é de Deus. Deus tem um povo e não é você que tem um povo. Deus é que tem um povo. Não está na sua mão a salvação. Não está na sua mão. Você pode pregar com a tranquilidade toda, porque a obra não é sua. A obra é de Cristo. Você apenas é o arauto. Deus te deu poder para quê? Para salvar? Não. Deus te deu poder para testemunhar, para pregar. Prega o Evangelho. E, meus queridos, no verso 9, nós vimos que Deus fala assim: pois tenho muito povo nessa cidade. Nós, como humanos aqui, na nossa realidade, a gente não consegue enxergar a plenitude do povo de Deus. Nós estamos aqui, entre nós aqui, mas nós não vemos o povo de Deus na sua totalidade. Nós não vemos o povo de Deus como diz aqueles que já foram, já estão vivos, aqueles que estão salvos e vivendo conosco, e aqueles futuros que nós ainda nem vemos, que ainda vão nascer, e que alguém ainda vai pregar para eles, eles ainda vão se converter. Mas teve um irmão nosso, que Deus deu a graça a ele de vir, que foi o apóstolo João. E ele registrou essa cena em Apocalipse, capítulo 7, verso 9 a 10. Ele disse assim, ele dizendo o que ele viu, Apocalipse 7, 9 a 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a glória. João viu a multidão. João viu lá o Senhor. João viu tudo.
lá nós estaremos. Esse dia chega. Maranata. Vamos orar? Querido Deus, descansamos nas tuas misericórdias, na tua bondade, na tua fidelidade. Porque vemos que o Senhor tem povo, vemos que o Senhor separou os seus desde a eternidade, Pai. O Senhor salva, Pai, aquele que consiga. Ó Deus, nossa parte é pregar, nossa parte é anunciar, Senhor. Pedimos a Ti, toque os nossos corações, Pai. Desperta em nós, Pai, que nós não devemos, ó Deus, desanimar, nós não devemos esmorecer, ó Deus, diante das situações, diante das tribulações, mas nós devemos pregar. Nós devemos ser perseverantes, Pai, na pregação do Teu Evangelho, Pai. Porque o Senhor é conosco. A obra é Tua, Senhor. Ó Deus, aviva essa fome em nossos corações, Pai. E, ó Deus, tenhamos o ímpeto de pregar, que preguemos ousadamente o Teu Evangelho, que exponhamos o Teu ensino, Pai, a Tua pessoa e a Tua obra, para, ó Deus, aqueles que ainda não creem. Senhor, usa-nos, Pai. Ó Deus, nós estamos aqui. Envia-nos a nós, Senhor. Envia-nos a nós. Deus, nós oramos em nome de Jesus.